Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, sejam bem-vindos. Capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente está vendo aqui que quando nós falamos em adultério, normalmente as pessoas entendem que é o relacionamento conjugal, é qualquer tipo de relacionamento amoroso. Esse também existe a adulteração. E todos nós aprendemos com a doutrina espírita que todas aquelas pessoas que ferirem a outrem em qualquer tipo de sentimento, ele deverá, em outros momentos, em outras encarnações, ressarcir esses ilícitos, essas feridas, essas marcas que marcou a outra pessoa. Então, a gente sabe da lei de ação e reação, de causa e efeito, e a doutrina espírita está aí nos contando como deve ser o nosso comportamento sempre retilíneo com relação aos envolvimentos amorosos, sejam eles esses envolvimentos registrados em cartório, quer dizer, são matrimônios legais, mas também uniões estáveis. Em qualquer situação que exista a união de duas pessoas, é importante que se respeite o outro como devemos e queremos ser respeitados. Mas não é somente no sentido do adultério amoroso, conjugal, que Jesus estava falando. Todo tipo de adulteração. Então, a gente diz, ou a gente vê na televisão, fala assim, a gasolina está adulterada, quer dizer, ela está maculada, ela está comprometida, ela está manchada de alguma maneira, foi misturada alguma coisa nessa gasolina que não podia ser misturada, quer dizer, ela foi maculada, ela foi adulterada. E a gente fala, adulterou uma assinatura, rasurou uma assinatura, deu um cheque rasurado, deu um cheque que não era da pessoa. Então, qualquer tipo de situação que a gente esteja procedendo equivocadamente é um tipo de adulteração. E hoje é uma palavra bastante em moda, né? Porque a sociedade, tantas situações que se nos mostram a mídia, de adulterações, quer dizer, de pessoas, de entidades, de instituições que estão corrompendo e sendo corrompidas. Então, tudo isso é uma adulteração. E quando nós adulteramos ou deixamos ser adulterados, alguém em algum lugar vai sentir o malefício daquele ato insano, porque muitas vezes a gente percebe que são atos insanos, quer dizer, pessoas totalmente desequilibradas que estão procedendo dessa maneira, em busca de mais poder, mais dinheiro, mais coisas de ordem material. Então, a gente está vendo que está na moda mesmo essa adulteração, esse corromper de costumes, esse corromper de pessoas. E isso nos remete sempre à ética e nos remete também aos bons costumes, porque a ética, segundo Emmanuel Kant, ele diz que aquilo que eu não posso dizer que fiz, eu não faça. Então, quando a gente faz alguma coisa debaixo do pano, escondida, é porque já sabe que está fazendo errado. Então, esse Emmanuel Kant, que é um filósofo, ele diz, aquilo que eu não posso dizer que fiz, não faça. E o Cortella, o professor Cortella, também outro filósofo brasileiro, ele diz que a gente deve fazer algumas perguntas. Quero, posso, devo. Então, aí tem, eu quero determinada coisa. Eu posso ter essa coisa? Ou essa ação? Devo tê-la? Isso também nos mostra lá atrás a informação trazida pelo apóstolo Paulo, quando ele nos informa naquelas acepções dele, analise tudo, retende o que é bom. Mas ele ainda diz mais, tudo me é lícito, nem tudo convém. Quer dizer, quando a lei não nos proíbe determinadas situações, porque existem coisas que são ilícitas, então o apóstolo Paulo não estava falando sobre atos ilícitos. O ato ilícito é aquele que é proibido por lei. Então, o que não é proibido por lei, eu posso fazer. Eu devo fazer?
Muitas vezes não devo. O bom senso, o equilíbrio, a lógica vai me mostrar que eu não devo ter determinados procedimentos. Eu posso sair 3 horas da madrugada de casa para fazer o supermercado, se por acaso ele estiver aberto? Posso, nada me impede, porque é um ato lícito e eu estou no exercício do meu livre-arbítrio. Posso ir. Devo? Jamais, porque eu não sei se chego do outro lado da rua, madrugada, perigoso. Então, muitas situações a gente tem que analisar, ter o bom senso para não realizar aquelas ações, aquelas atitudes. Isso a gente traz muito para o campo do aspecto material, do aspecto da vida, do cotidiano das nossas vidas. Mas é muito mais além de tudo isso que a gente observa, porque as nossas observações, o nosso olhar é muito limitado, porque estamos limitados na matéria e estamos limitados também pela própria lei de ação e reação. Existem situações que também nos mostram os adulteramentos da própria existência, da própria vida. E Chico Xavier já nos falava de situações que a gente nem imagina que pode ter havido uma adulteração. Quando ele recebe o livro Nosso Lar, num determinado momento do livro, o Espírito Emmanuel vai nos falar sobre o bosque das águas. E nesse bosque das águas, a gente não imagina, né, que a água pode ser um elemento assim tão de divulgação do bem, um canal de divulgação do bem ou do mal. No entanto, André Luiz nos ensina a importância do nosso pensamento. Por isso que quando a gente aprende lá na Igreja Católica, no Catecismo da Igreja Católica, aqueles que foram para o Catecismo para fazer a primeira comunhão na Igreja Católica, como eu, nós vamos aprender que existem pecados por palavras, pensamentos e obras. Então, são 3 situações que a gente aprendeu lá e que a gente reafirma aqui. Palavras, pensamentos e obras. Para a gente falar, a gente já está pensando, né? Porque normalmente as pessoas pensam e falam. Tem uns que pensam depois, né? Mas normalmente as pessoas pensam e falam. E aqui, então, André Luiz está nos orientando como deve ser o nosso pensar. E ele diz assim: compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. Isso nos traz um alerta que não é qualquer casa que a gente pode beber água. Se a casa estiver muito conturbada, essa água vai estar também conturbada. A água também vai estar sendo o veículo para levar aquela perturbação às demais pessoas. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não se espalha não só espalhará bênçãos de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina. Daí a importância, por exemplo, de uma água fluidificada. A gente trazer água para fluidificar. Mas esta água, muitas vezes, a gente não tem a condição de estar com a água fluidificada naquele momento. A gente pode, sim, fazer as orações e pedir aos mentores espirituais para fluidificar, colocar o remédio naquela água. Que eles, todos nós temos um anjo que nos abençoa, nos protege. Aquele anjo colocará o remédio naquela água. Já disse algumas vezes de uma amiga, ela já está no plano espiritual, e ela foi, em um determinado momento, a Chico Xavier. Ela frequentava uma outra casa espírita e foi ao Chico, e ele deu uma garrafinha de água para ela, fluidificada, lá do grupo da prece. Quando ela chegou em Goiânia, a água tinha o aroma e o sabor de leite de rosas, e a tonalidade também de leite de rosas. Era uma água fluidificada.
Ela começou a tirar, assim, tipo 2 gotas, 3 gotas daquela água, daquela garrafinha, e colocava num copo para, no momento do culto, distribuir para as pessoas que faziam o culto com ela. Isso foi por volta de uns 20 anos, ela sempre tendo esse procedimento. Quando ela desencarnou, eu fui fazer uma visita para a filha, porque, na verdade, a amiga minha era a filha. Ela era minha amiga, mas a filha muito mais. E a filha vem com a garrafinha de água, 20 anos. E ela mandou que eu cheirasse a garrafinha e lá estava o aroma de rosas. Então, aquela água, amparada pela bênção de Francisco Cândido Xavier, dos mentores espirituais que lá estavam, trouxe essas energias positivas, que essas energias perduraram por um tempo de 20 anos. Da mesma maneira que, se fosse uma energia negativa, também aquela situação poderia ser diferente. A água poderia ter um odor desagradável, alguma coisa semelhante. Isso nos mostra a importância de termos as nossas vigilâncias mentais, de vigiarmos e orarmos, porque é através do nosso pensamento que nós vamos envolvendo todas as situações da vida. E nesse livro, mais para frente, ele ainda vai falar mais uma vez sobre a importância, agora ele está falando, o André Luiz, sobre a importância da refeição, do cuidado que se deve ter com as refeições. E ele não está falando do cuidado no sentido sanitário, esse também, claro, ele é médico, mas ele está falando no aspecto da influência que podemos transmitir às refeições. Aí a pessoa come, foi só um pão de queijo, foi só um cafezinho e passou mal demais. E aí ele diz, quando a neta da dona Laura, a Heloísa, ela retorna ao plano espiritual. Uma jovem, ela havia desencarnado com tuberculose, ficou uns 8 meses, já estava nessa enfermidade, quando ela retorna ao plano espiritual. E o André Luiz chega à casa da dona Laura e pergunta a ela assim: Heloísa, não vai vir para a refeição? E a gente imagina assim, que é um espírito mentor, né? Dona Laura, já muito sábia, muito tempo no nosso lar, a gente imagina assim, que está tudo correndo frouxo, como diz a moçada. Não está, não. Ela responde para ele assim: por enquanto, alimenta-se só, esclareceu Dona Laura. Ela está nervosa e abatida. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Olha, esse é um alerta para todos, porque às vezes a gente senta para almoçar e começa assim, o cheque que tem que pagar amanhã, o cartão de crédito que já venceu, a prestação do carro, a prestação da casa, o menino que tirou nota baixa, e aí a gente vai enumerando só dificuldade, só problema. E a nossa alimentação vai também sendo envolvida naquelas energias deletérias. Por isso que a gente lembra que antigamente os lares que tinham muitas e muitas crianças, a gente não sabia por quê, né? A casa do meu avô, por exemplo, eram 12 filhos, 70 netos, e a gente imaginava que ele falava para todo mundo ficar calado, porque senão não dava conta, né? Era aquela mesa imensa, e hoje a gente fica imaginando que é a sabedoria dos antigos, porque se aqueles meninos e os adultos começassem a conversar e a discutir naquela mesa, certamente que os alimentos que já eram escassos, porque era muita gente, eles estariam sendo contaminados pelas energias negativas que lá estavam. Chico Xavier, uma vez, ele foi fazer uma visita a uma senhora, e essa senhora, o lar era um lar desprovido de amparo. E ele era desprovido de amparo porque as pessoas não faziam oração lá naquele lar. Era aquele lar assim da intriga, do melindre,
da fofoca, um lar bem corriqueiro mesmo, parecido com muitos lares que a gente imagina que exista por aí. E ele entra, era daquelas casas como usava antigamente, que tinha uma porta, e depois lá no fundo é que tinha uma sala, muitos devem se lembrar dessas casas que tinham no interior, e nessa sala estava uma mesa posta e tinha uma penca de banana. E ele entrou mais para o fundo, porque as pessoas estavam muito perturbadas, estavam num quarto. Ele entrou mais para o fundo para dar o passe, fazer as orações e essas coisas assim. E quando ele estava nesse local, ele percebeu, pela sensibilidade mediúnica dele, que 2 espíritos haviam adentrado ao recinto, porque diz os biógrafos do Chico que a porta estava aberta. Esse tem vários significados, quer dizer, a porta física da casa estava aberta, os espíritos passaram, viram a porta aberta e entraram. Espírito equivocado, eles gostam muito de esconder nas casas das pessoas, sobretudo quando vem tempestade, chuva, eles escondem nas casas das pessoas, eles escondem nos bares, nos restaurantes, eles procuram esses ambientes porque eles, como são muito materializados ainda, eles têm medo da chuva e de se molharem, não têm a noção, a percepção que não se molham mais. E esses 2 espíritos, então, entraram e eles sugaram toda a energia da banana. E mais do que isso, corromperam, adulteraram as bananas que estavam lá, porque inocularam naquelas bananas os elementos deletérios, nocivos que eles portavam, através das suas vibrações baixas, através dos seus pensamentos. E o Chico, então, diz o seguinte: pode jogar a banana bonita, porque ela continuou como estava, fisicamente ela continuou como estava. Certamente que daqui 1 hora ou 2 ela estaria murcha ou preta, mas naquele momento ela ainda estava bonita. E ele diz: pode jogar a banana fora, porque ninguém pode comê-las. Porque se comer, essas pessoas vão passar mal, porque aí ele conta a história, que aconteceu isso, isso e isso. E aí, então, não se permite que essas bananas sejam usadas para alimentação. Da mesma forma, também, André Luiz, dizendo de um casal que eram 6 pessoas, a senhora, a avózinha, e mais o vozinho, mais 3 crianças. E, hora que o André Luiz chega na casa, ele sabendo que eram 6 pessoas que seriam atendidas, ele vê 12 pessoas. Eram 6 encarnados e 6 desencarnados. E aí ele fala assim: nossa, mas essas entidades estão tomando refeições com essas pessoas, e as entidades muito escuras, e eles respondem a André Luiz: sim, elas estão tomando refeição com essas pessoas. E ele diz: por que elas foram atraídas para cá? E então dizem a ele: presta atenção na conversa. Aquela conversa também do cheque que vai ser cobrado, do cartão de crédito que está vencido, do juro que é alto, da política, né? Porque política é uma coisa complicada também, do jogo de futebol, do Goiás, do Vila Nova, sei lá o quê. Então, observa o que eles estão conversando. Nada de útil, nada de gratificante. Só conversas fúteis, vazias e, pior do que isso, às vezes conversas também não recomendáveis. Então, atraiu as entidades, e as entidades estavam ali, naquele momento, alimentando junto com as pessoas. Elas alimentam, elas fumam junto com as pessoas, elas bebem bebidas alcoólicas junto com as pessoas. Por isso é que muitos dizem: esse é o meu copo, quer dizer, aquele que está servindo para que ele possa aurir aquelas energias etílicas. E isso a gente vai ver em um livro também do André Luiz, que se chama Sexo e Destino. Num determinado momento, que o senhor estava sentado, e ele começa a pensar no uísque que estava num determinado local da casa. Daí a pouquinho os espíritos chegam e começam a falar: beber, beber, beber. E daí a pouquinho a pessoa está bebendo, e muitos dos que estão envolvidos nas questões da drogadição, do alcoolismo, com certeza tem também o componente espiritual junto àquelas pessoas. Daí a importância de procurar os atendimentos
próprios na área da psiquiatria, da psicologia, mas também os atendimentos das casas religiosas, a Igreja Católica tem, a Igreja Evangélica tem, e a doutrina espírita também tem o Haja com Jesus, que é um trabalho realizado para coibir, para ajudar as pessoas nas questões do alcoolismo e da drogadição. O Mensageiros da Luz tem esse trabalho, que é realizado todos os sábados lá na mansão. E da mesma maneira que as entidades se aproximam para se envolver nessas energias etílicas, quer dizer, da bebida, elas também se aproximam no trabalho da sopa. E o Chico dizia, quando inicia-se um trabalho de sopa, uma criança toma assim, 2, 3 pratos de sopa. E você olha a criança mirrada, pequenininha, fala, mas não pode, não cabe esse tanto de sopa. E o Chico dizia, ela toma um para ela e o outro para os espíritos necessitados que estão próximos. Então, quando a gente inaugura, quando a gente realiza um trabalho de sopa, e muitas vezes as pessoas imaginam que a sociedade, muitos centros espíritas, as pessoas que frequentam não precisam da sopa, e muitos não precisam mesmo, mas quem precisa da sopa é aquele que faz a sopa. Esse está muito necessitado, porque quando ele vai para o trabalho da sopa, ele está levando consigo aqueles espíritos também necessitados do trabalho da casa espírita. E aí eles vão ouvindo o Evangelho, vão se preparando através do amparo espiritual que existe naquela casa, e com o tempo aquelas pessoas vão mudando os hábitos, a maneira de pensar, porque para mudar de hábito tem que mudar a maneira de pensar, e com o passar dos anos, de repente, elas são outras pessoas. Todos nós somos outras pessoas quando nós nos dedicamos ao entendimento da doutrina espírita. A doutrina espírita ela não veio nem para a sopa, nem para atendimento médico com médicos na casa espírita, ou qualquer atividade de ordem profissional, que existem profissionais próprios para todas as áreas. A doutrina espírita faz esse trabalho, é um meio, mas o fim, o objetivo da casa espírita, da doutrina espírita, é a transformação do homem, é a transformação moral do homem. Por isso que o Espírito de Verdade diz, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Está no capítulo 6, no item 5, quando fala do Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele nos fala sobre o amor, ele está nos remetendo à orientação do próprio Senhor, do próprio Mestre. Quando ele sintetiza as orientações, a legislação mosaica, que é a base da justiça do mundo, ele sintetiza esses 10 mandamentos em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E quando nós vamos para a instrução, nós começamos a nos conhecer. Naquele axioma, conhece a ti mesmo. Nós começamos a nos conhecer. Quando nós começamos a nos conhecer, nós começamos a nos tornar sábios. Isso séculos, milênios, né, vão se passar. E quando a gente tem essa convicção que somos filhos de Deus, herdeiros da criação, nós vamos entendendo que todas as pessoas têm a eternidade para modificarem as suas maneiras de agir e de pensar. Olha como é fácil. Estou com um filho complicadíssimo, dando um trabalho terrível, o menino não estuda, não trabalha, aquela coisa, como dizia o nosso amigo Cláudio, aquele nó cego, e a gente olha para ele e fala assim, mas ele vai ter a eternidade para melhorar, não ficou mais fácil a vida? Ficou. Aí a gente tem aquela pessoa próxima da gente que nos remete todo momento assim, oh meu Deus, me dá paciência para ouvir tudo isso, e aí a gente olha para ela e fala assim, nossa, mas ela vai ter a eternidade para consertar. Mas vocês observaram que a gente está sempre falando que o outro que vai ter a eternidade para consertar, nós também vamos ter a eternidade para consertar. Mas essa encarnação é o divisor de águas das nossas vidas.
para trás nós fizemos tantos atos equivocados, e nessa também ainda fazemos muitos. Mas se a gente vê o contexto da história universal, e aquelas pessoas que estavam lá cometendo aqueles desatinos, provavelmente muitos somos nós mesmos, então tudo isso nós fizemos equivocadamente. E hoje está a doutrina espírita aí para nos alertar para a nossa modificação íntima. Mas se nós não tivermos a humildade para entender isso, nós vamos continuar com todas as agruzas, com todos os sofrimentos, porque a gente sempre imagina que a gente merece mais do que tem. E nós podemos dizer que nós temos muito mais do que merecemos. O nosso passado é um passado de delitos, é um passado de adulterações de todo tipo e de toda ordem. Leiam os livros da Dona Ivone do Amaral, que a gente vai entender muito sobre adulterações de sentimentos, através de traições, através de situações manipuladas, de martírios que as pessoas acabaram sendo envolvendo, de assassinatos, de homicídios, enfim. Os livros da Dona Ivone do Amaral mostram para a gente a importância dessa transformação, porque ela mesma é a transformação. Porque em muitos dos livros, o personagem, a heroína do livro é a própria Dona Ivone do Amaral. E ela nos relata isso através das suas biografias, nos falando que teve que voltar, encarnando no Brasil. O Brasil tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa difícil. Médium, numa década de 40, 50, 30, médium, mulher, sozinha e pobre. Então, tudo que ela fez equivocado lá para trás, ela chegou aqui para consertar numa encarnação só, e consertou, porque a Dona Ivone é considerada por Chico Xavier uma das grandes médiuns do Brasil. Então, se a gente tiver esse ânimo, porque tudo isso, há necessidade que a gente tenha vontade, que a gente faça a melhor escolha. Se fizer escolha equivocada, pode ter certeza que vamos colher também muitas tristezas, desatinos, aborrecimentos, infelicidades, porque nós é que escolhemos. Então, não foi Deus que está nos punindo, não. Nós é que escolhemos. Que Jesus nos abençoe e muita paz.